Olá, este é o primeiro vídeo do desafio Desapego Emocional. Eu sou a Cássia Molina, especialista em pessoas, e eu estarei aqui no YouTube com você em 12 vídeos para tratar deste tema. Participe através dos comentários, assista até o final, compartilhe para edificar pessoas, curta, siga o canal. E eu tenho certeza que será um conteúdo transformador na sua história. Desapego emocional não é apenas você se desfazer do velho, do antigo. Desapegar também é entender aquilo que não é harmônico com a sua essência, com quem de fato você é, com seu propósito de vida, com a sua missão, o porquê da sua existência. Então, desapego emocional consiste em 3 processos. O primeiro processo é adquirir sabedoria para deixar ir o que precisa ir. O segundo processo é você desenvolver leveza e clareza para discernir o teu senso de identidade, propósito e missão de vida. E o terceiro princípio, o terceiro valor deste processo de desapego emocional é aprender a fazer escolhas assertivas e harmônicas com o teu senso de identidade, propósito e missão de vida. E neste início desse conteúdo, que é tão profundo, eu não posso deixar de falar sobre o processo de lidar com perdas, sobre o luto. Aqui começa o ponto inicial desse processo de desapego. O luto não é apenas a perda de alguém ou de algo. O luto é a perda acompanhada de crise. Você pode perder várias situações na sua vida, mas se isso não gerou uma crise em você, não é luto. E luto também não será apenas a perda de um ente querido, falecimento de alguém. Mas o luto são todas as situações em que você perdeu uma pessoa, perdeu um relacionamento, perdeu um cargo, perdeu um círculo de amizades, perdeu uma cidade a qual você nasceu, mudou para outra, você perdeu um convívio, você perdeu uma situação, você perdeu uma pessoa, você perdeu um relacionamento. E isso trouxe para você uma grande crise. E muitas pessoas podem passar anos desta perda, mas ainda se encontram nessa crise. E o desapego emocional é entender que vamos sim passar por perdas, vamos sim passar por crises, mas isso tem que gerar em nós amadurecimento e não adoecimento. Porque a tendência é que uma crise não resolvida, ela nos adoeça, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Por isso é tão importante você aprender a desapegar, a deixar ir o que precisa ir embora. Muitas vezes essa perda ela foi significativa porque envolve afeto, envolve senso de pertencimento, envolve muitas vezes esse senso de validação, afinal era uma pessoa ou então era uma profissão que te validava, era um objeto, era uma pessoa, era uma situação que significava algo profundo para você. Por isso que vem a crise, porque a crise ela vem através desse sentimento de abandono, de falta de validação, de incapacidade, de sentimento de inferioridade. Então a crise ela vai trazer em si os dilemas, os vazios, as crises nesses sensos, senso de quem eu sou, do porquê eu estou aqui, da minha importância, a questão da presença, da conexão que foi perdida. E eu quero iniciar neste vídeo primeiro mencionando que o luto, ele é natural, é um processo da vida, é inevitável, mas nós precisamos entender e aprender a lidar com a crise para que haja amadurecimento. E o luto saudável, o processo de desapego emocional saudável,
dessa sabedoria em deixar ir o que precisa ir, ela tem 6 etapas. Vou começar a citar as etapas iniciais nesse vídeo, por isso acompanhe até o final, para que você comece a trazer a lembrança, as coisas que você perdeu, as pessoas que você perdeu, e trouxeram, além desse vazio, essa crise interior em que você se sentiu solitário, solitária, em que você se sentiu inútil, em que você se sentiu incapaz, em que mexeu com as estruturas internas sua. Essa perda teve esse significado e trouxe esse abalo para você, que ainda, talvez, você esteja presa nessa situação. Então eu começo falando sobre esse processo natural. Afinal, durante toda a nossa vida, nós passamos por situações de luto. Um bebê, ele tinha uma situação no útero, uma comodidade, estava ambientado, acostumado. O parto para o bebê é uma perda. Ele está deixando um ambiente que era seguro e está enfrentando algo novo. E nós sabemos que existe ali no parto um processo de crise. O bebê, ele não nasce de forma apática. Ele expressa ali com o choro aquela crise inicial, até ele entender que ele está de volta em um outro lugar, também seguro, assim como era o útero, que é os braços da mãe. Então, também na infância, para deixar a infância, a gente tem esse processo da adolescência. E novamente existe a crise na adolescência, porque essa criança vai perder também muitas coisas para se tornar adolescente. E o adolescente também vai entrar em crise na fase adulta, deixando tudo o que significava, tudo aquilo que estava acostumado com a adolescência para lidar com o novo, que é a vida adulta. E nessas fases você acompanha o quê? O amadurecimento. Isso é saudável. Passar pela perda, passar pela crise, e isso nos modificar. Porque aquele mesmo bebê que estava no ventre, após a crise ele se modifica para entender que agora é outro cenário, é outra realidade, é outro comportamento, são outras necessidades. Essa criança também existe, literalmente, ela vai estar em total transformação, modificação no seu corpo. E esse adolescente ele também vai ter que mudar para entrar na vida adulta. Então, a chave inicial é essa, a modificação. Deixe que o luto, essa crise que vem após essa perda, mude você, te modifique, te amadureça. O desapego emocional é um processo de muita sabedoria, de muito discernimento. Agora é outro nível. Então, tenha essa consciência. Eu estava numa situação, eu era uma pessoa, veio a perda, não queria, não esperava, não me faz feliz essa perda, mas eu vou passar por essa crise com essa esperança. Eu sei que essa crise vai me mudar e me preparar para um cenário novo. O novo, ele é fácil? Não é, mas o novo tem que ser um processo sempre aguardado por nós. Você tem que desejar o novo, e isso é saudável. Viver coisas novas, renovação, mudanças. É saudável porque é um processo natural da vida. E a vida saudável é um processo contínuo de crescimento e não de estagnação e não de paralisia. Por isso, deixe que a crise do luto modifique você, te empurre para algo novo, para algo renovador na tua vida. Mesmo que seja difícil, persevere no desapego emocional. Deixar ir o que precisa ir. Esse é um processo de sabedoria. É entender que é o que precisa ir. Aquilo que é bom, que te edificou, que construiu em você coisas boas, isso permanecerá com você. E esse processo, muitas vezes, de transformação após a crise do luto, é de você carregar esses princípios bons, esses valores, aquilo que você aprendeu com esta pessoa que você perdeu, ou com a situação que você perdeu, a profissão,
círculo de amizades, enfim. É entender que você pode carregar o que é bom, mas você precisa deixar ir aquilo que é ruim, aquilo que te aprisiona, que te mantém refém da circunstância da perda, refém da sua própria crise. E é por isso que eu vou começar a falar desse processo saudável do luto. Eu sei que há muitas literaturas falando sobre as fases do luto, mas eu quero aqui comunicar através deste primeiro vídeo desse processo que é o saudável, o natural. E a primeira etapa é o choque. Muitas pessoas, elas querem se fazer fortes na hora da notícia. É tão difícil lidar com a notícia repentina da perda, inesperada, não desejada, que muitas pessoas se distanciam. Elas congelam a emoção, elas fogem de viver o choque. E você precisa entender, externar que de fato não era algo que você queria, não era algo que você desejava. Você pode sim interagir com essa notícia, manifestar a dor, manifestar o sentimento de incompreensão, de não alegria com aquilo, de não satisfação com aquilo. Você não tem que ser forte o tempo inteiro, porque isso apenas te deixará mais frágil, mais vulnerável. Uma dor que você não experimenta naquele momento, ela não morre só porque você não toca nela. E quanto mais o tempo passa, ela vai se internalizar e gerar efeitos posteriores, até mesmo mais agravados. Por isso, passe pelo choque. Realmente deixe externar sua reação. É um grito, é um choro, é um desabafo, é um ato em que você chora aquilo, você demonstra o quanto doloroso é quando você coloca para fora. Você precisa passar por essa primeira etapa do choque. E a segunda etapa é a negação. Não acreditar que a situação aconteceu e fantasiar uma realidade que não existe. Afinal, a perda aconteceu. Isso é muito natural porque nosso cérebro ele consegue aguentar até um nível de sofrimento. Se o estresse é muito alto, haverá essa necessidade de fuga, esse mecanismo da negação. Mas para vencer essa etapa, você pode também ter essa sabedoria em afirmar o que aconteceu dentro de você. Afinal, passar pela realidade trará para você a compreensão, não completa. Nós não teremos jamais as respostas totais dos nossos dilemas, os porquês. Essa fase não é você querer a justiça, se foi justo ou não o que aconteceu, mas é de você encarar a realidade. Se você não consegue encarar a realidade, você não consegue viver ali o futuro. É entender, este é o meu presente e isto agora é a vida que eu tenho, sem aquela situação, sem aquela pessoa, sem aquele círculo de amizade, sem aquela cidade, enfim. A crise vai te levar para esse lugar de estagnação no passado. Mas para vencer essa fase, prosseguir para as demais, esse processo saudável que a gente está abordando inicialmente nesse vídeo, é entender que eu preciso, de fato, verbalizar para mim mesma, para as pessoas, não esconder. Muitas vezes queremos até abafar a situação, fingir e até mesmo ter um comportamento para que as pessoas não percebam o que aconteceu. Mas assim como a fase do choque, você manifestou a dor nessa fase, e eu entendo que é a fase mais dolorida, porque uma coisa é a dor aguda, no momento em que ela acontece, o golpe. Outra situação é a dor que está latejando, porque ela ainda está encontrando ali territórios de destruição dentro de nós.
Então, nessa fase, nós temos que afirmar: sim, aconteceu. Sim, esses são os efeitos. Sim, essas são as consequências. Sim, eu vou lidar com isso agora. Esse é o meu presente. Essa é a situação, é o que eu tenho para hoje. Essa aceitação dos fatos, como eu mencionei, uma compreensão do evento, deixar ir esse sentimento de justiça própria, não entrar no mérito, não entrar nessa sede e entender o porquê, qual é a justificativa. Isso não vai aplicar, isso não vai amenizar a nossa dor. É um engano. Para viver esse processo de desapego emocional, nós precisamos encarar a verdade e desfazer as fantasias, desfazer os enganos, deixar ir o que precisa ir. Este é o primeiro ponto. Então aguarde os próximos vídeos, interaja aqui nos comentários com a sua dúvida, com a sua opinião e persevere neste desafio desapego emocional. Até mais!